Fala galera do canal, como é que vocês estão? Tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar sobre química orgânica. Vamos dar continuidade ao que eu comecei no vídeo anterior, tá? Então se você não assistiu a primeira aula, vai lá na descrição e assista a primeira aula sobre química orgânica, ok? Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre os hidrocarbonetos. O que seria um hidrocarboneto? São compostos formados a partir do carbono ligado ao hidrogênio, ok? Já aprendemos na videoaula anterior que o carbono ele realiza 4 ligações, que podem ser de diferentes formas. Se você quiser ter certeza de como isso acontece, olha lá o vídeo, ok? Então vamos entender hoje como ocorre a formação dos diferentes tipos de ligação em um hidrocarboneto, certo? Como eu já falei, são os compostos formados tendo como base o carbono e o hidrogênio, certo? Então vamos lá. Por exemplo, vamos pegar essa primeira estrutura aqui. Nessa primeira estrutura, os átomos em preto representam o carbono. Os que estão em branquinho aqui, ó, representam o hidrogênio. Então nós temos 2 carbonos e já sabemos que o carbono se liga quantas vezes? 4. Vamos conferir? Primeiro carbono. Olha as ligações que ele está fazendo. Está fazendo uma aqui, uma para cá, 2, uma para cá, 3 e uma para cá, 4. Ou seja, esse carbono aqui está estável. Vamos para esse carbono. Vamos conferir. Uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, ok? Então esse carbono está estável. E o hidrogênio? O hidrogênio só faz uma ligação, tá? Todas as vezes que eu tiver compostos apenas com ligações simples entre os carbonos, usamos a nomenclatura AN, 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 certo? Sempre que só tiverem ligações simples entre os carbonos. Mas se eu tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, como é que eu represento essa nomenclatura? Então vamos lá. Próximo composto, esse aqui, ó. Perceba que agora eu tenho uma ligação dupla. 2, assim, ó, ligação dupla. Mais uma vez eu tenho 2 carbonos, tá? Só que perceba que a quantidade de hidrogênios ela diminuiu quando comparado com o composto anterior. Por quê? Vamos lembrar, quantas ligações o carbono faz? 4. Ele já está fazendo 2 aqui na dupla. Contem comigo. 2 daqui, mais uma para cá 3, mais uma para cá 4. Então esse carbono está fazendo quantas ligações? 4. E esse? Vamos lá. Ele está fazendo 2 aqui, ó, na ligação dupla. Uma para cima 3, outra para baixo 4. Total de 4 ligações. Então essa estrutura está estabilizada, ok? No entanto, se quando eu só tenho ligações simples entre os carbonos, eu uso a nomenclatura AN, AN, e quando eu tiver uma dupla, eu vou usar a nomenclatura EN, EN, ok? Então sempre que vocês tiverem uma dupla ligação entre os carbonos, que é a chamada insaturação, vocês vão usar a nomenclatura EN. Tá. Mas e se eu tivesse, por exemplo, uma tripla ligação, assim, ó, dessa forma? Qual nomenclatura eu utilizaria? Mais uma vez, mantive 2 carbonos no nosso exemplo, certo? Vamos ver se o carbono está fazendo as 4 ligações. Aqui, ó, 3 aqui no meio, com essa tripla, mais uma para a esquerda, 4. E para cá, esse carbono, analisando ele, uma ligação com hidrogênio, mais 3 com outro carbono, 4 ligações. Bom, eu já sei que quando eu tenho somente ligações simples entre os carbonos, a nomenclatura é AN. Se eu tenho uma ligação dupla, a nomenclatura é EN. E se eu tenho uma ligação tripla, a nomenclatura vai ser IN. IN, ok? Tá claro? Beleza. Então vamos lá. Mas imaginem agora que vocês têm um composto que tem 2 duplas, ok? 2 duplas. Vamos ver se o carbono está estável em cada uma dessas ligações. Vamos observar esse primeiro carbono. Quantas ligações ele está fazendo? Está fazendo 2 aqui, ó. Uma para cá 3 e uma para cá 4. Esse carbono está estável. Vamos ver esse aqui, ó. 2 para cá, 2 para cá. 4 ligações. Ele está estável. Vamos para o próximo carbono. Está fazendo 2 ligações aqui na dupla. Uma para cá 3 e uma para cá 4. Ok? Bom, aí vamos recapitular. Só para a gente entender até chegar nesse composto. Se eu só tenho ligações simples entre os carbonos, como esse exemplo e esse exemplo, eu uso a nomenclatura AN, AN, ok? Se eu tenho uma ligação dupla entre os carbonos,
eu uso a nomenclatura EN. É N. Se eu tenho uma ligação tripla, eu uso a nomenclatura IN. E quando eu tiver duas ligações duplas, uma ligação dupla eu já sei. É o quê? EN. É N. E se eu tenho duas duplas, eu vou usar a nomenclatura DI, de 2. DI, ok? DI, DI é N, DN, ok? Bom, vamos lá. Outra coisa muito importante que vale a pena destacar é em relação à saturação e à insaturação. O que é isso? As ligações duplas e triplas são consideradas insaturações. Quando você tiver um composto que tem apenas ligações simples, dizemos que esse composto é um composto saturado. Quando esse composto tiver uma ligação dupla ou tripla, dizemos que ele é um composto insaturado, ok? Bom, outro aspecto muito importante relacionado aos hidrocarbonetos é se o composto possui carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Por exemplo, esse primeiro composto aqui, ele possui carbonos primários. O que é um carbono primário? É aquele carbono que está ligado no máximo a um carbono. Por exemplo, esse. Ele está ligado somente a esse carbono, então ele é considerado um carbono primário. E esse carbono também é considerado um carbono primário, porque ele está ligado no máximo a um carbono. E se eu perguntar para essa estrutura aqui, ele não está ligado a nenhum carbono, mas ele é um carbono primário. Por quê? Porque tem que ser no máximo a um carbono, ou no mínimo a carbono nenhum, ok? Bom, e se eu tiver uma situação como essa? Esse carbono é considerado o quê? Primário. Por quê? Porque ele está ligado somente a esse carbono. Esse carbono vai ser o quê? Primário, porque ele está ligado somente a esse carbono. No entanto, esse do meio, ele vai ser chamado de carbono secundário. Por que secundário? Porque ele está ligado a esse carbono e a esse carbono, ok? E se eu tiver uma estrutura como essa, por exemplo? Está ficando mais complexo, está ficando mais divertido, né? Beleza, vamos lá. Então, nós temos 4 carbonos na estrutura. Espero que vocês estejam vendo bem. Uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Vamos classificar. Esse carbono daqui, ele está ligado a quantos carbonos? Somente a esse. Então, esse carbono é chamado de carbono primário. Ok? Bom. Esse carbono aqui de cima, ele está ligado a quantos carbonos? Somente ao do meio. Então, ele é chamado de carbono primário. Esse aqui. Deixa eu virar aqui. Esse carbono aqui está ligado a quantos carbonos? Somente a esse. Então, ele é chamado de carbono primário. Aí eu pergunto a vocês, tem algum carbono secundário aqui? Algum carbono ligado a 2 carbonos? Não. No entanto, eu observo que esse do meio aqui, ele está ligado a esse carbono e a esse carbono. E quando isso acontece, dizemos que esse carbono é um carbono terciário. Ok? Porque ele está ligado a 3 carbonos. Então, temos 3 carbonos primários e um carbono terciário. Mas imaginem que a gente tem agora essa outra estrutura, uma mais complexa ainda, ok? Temos agora 3, 4, 5 carbonos. Esse carbono vai ser considerado um carbono primário, porque está ligado somente a esse. Esse carbono vai ser primário também, porque está ligado só a esse. Esse carbono vai ser considerado primário, porque está ligado só a esse. E agora esse que está do meu lado, ó, primário também, porque está ligado só a esse. No entanto, essa molécula apresenta um carbono aqui no meio que está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. E esse carbono aqui vai receber a nomenclatura de carbono quaternário. Ok? Então, numa cadeia carbônica, nós podemos ter carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. Ok, pessoal? Valeu! Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, tá? Assiste o vídeo todo e valeu!